João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6, mesmo assentados, mas reverentes à palavra do Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus, irmãos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos achegamos a Ti mais uma vez em oração, clamando a Ti, Pai, pela Tua iluminação, a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra e dessa forma possamos também viver a palavra do Senhor para a nossa vida. Cativa a nossa mente, ó Deus, em Tua verdade, em Tua palavra, de tal modo que nada nos tire a atenção de Ti. Nós Te pedimos, ó Deus, que possamos sair daqui nesta noite, alimentados pelo Teu Evangelho, alimentados pela Tua palavra. É o que nós Te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, recentemente eu assisti um filme que, na verdade, é uma continuação de uma trilogia chamada Matrix. Eu acho que muitas pessoas já assistiram essa trilogia. E esse filme me fez lembrar de algo que é nato do ser humano: a esperança para um tipo de salvação. No filme ou na trilogia Matrix, o mundo foi dominado pelas máquinas, de tal forma que os seres humanos estão presos pelas máquinas, vivendo em um mundo fantasia, em uma ficção, em uma Matrix. E alguns humanos começam a se libertar dessa Matrix, indo para o mundo real. Contudo, a despeito de todo o caos de prisão provocada pelas máquinas, o povo tem uma esperança, que a esperança está no personagem chamado Neo. Eles depositam em Neo essa esperança de um tipo de salvação e de libertação dos seres humanos, das máquinas. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que há vários tipos de pessoas, vários grupos de pessoas. Há os fariseus, legalistas, religiosos. Há também pobres, gentios. Há também outro grupo de pessoas, de samaritanos, que são excluídos da sociedade israelita por causa de preconceitos históricos antepassados. A gente olha para os evangelhos e nós percebemos vários grupos de pessoas, incluindo o grupo dos discípulos, que andavam com Cristo Jesus. E há algo em comum nesses grupos: é a necessidade de depositar em alguém um tipo de salvação, em um tipo de libertação, a necessidade de depositar em alguém ou em algo a sua própria redenção. Os samaritanos, por exemplo, depositavam a sua salvação, a sua esperança em Samaria. Os romanos em Roma, os judeus no legalismo da lei, os gentios nas suas filosofias helênicas e gregas, e por aí vai. E os discípulos de Cristo, em quem eles depositavam a esperança? Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, os discípulos aqui estavam nessa necessidade de esperança, tendo em vista que eles ficaram sabendo de que o Cristo, o seu Salvador, o Jesus, que estava andando com eles por 3 anos, iria morrer, iria padecer, seria crucificado, seria entregue na mão do alto conselho e condenado à morte.
O contexto, portanto, de João capítulo 14, é um contexto do que nós chamamos de contexto de crise. Há uma crise instaurada aqui. O mestre iria deixar os seus discípulos. Essa crise é tão forte que quando Jesus Cristo fala sobre isso, Pedro se levanta dizendo: mestre, não é necessário que o Senhor vá até a cruz. E aí Jesus Cristo repreende Pedro dizendo: não, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão do alto conselho, sofra e seja crucificado, porque esta é a missão do mestre, do Filho do Homem, de Jesus Cristo. O contexto, portanto, é um contexto de crise e, por que não, de desesperança. O que será do povo, o que será dos discípulos, agora que o seu Salvador, que o seu mestre, aqueles que estavam confiando a quem dizia ser o grande Deus, o Messias, iria embora, iria partir. Em um momento assim de crise, em um momento assim onde parece que a esperança está indo embora, os discípulos receberam um choque, uma injeção de ânimo, de força, no que significa mesmo a esperança cristã. Eu gostaria, portanto, de apresentar essa verdade para os irmãos sobre os fundamentos da verdadeira esperança. Os fundamentos da verdadeira esperança. Uma esperança que não é destrutiva, uma esperança que não vai embora, uma esperança que mesmo em meio à crise ela permanece. Que tipo de esperança é esta? Qual é o fundamento dessa esperança? Quais são as verdades que envolvem essa esperança cristã? A primeira verdade, meu querido irmão, o primeiro fundamento, é que a verdadeira esperança está bem fundamentada na presença de Jesus Cristo. A verdadeira esperança está fundamentada na presença de Cristo. O versículo 1, veja o que diz o texto, vamos ler juntos? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus Cristo se apresenta para aquelas pessoas, para os seus discípulos, que estavam com o coração em turbulência, inquieto, diante da notícia de que o próprio Mestre, o Jesus, iria partir, seria crucificado, e também por causa das pressões daquele tempo, por causa da perseguição dos fariseus, por causa da perseguição também de Roma, por causa das próprias adversidades que eles enfrentavam. Essa notícia de que Jesus iria embora partiu o coração daqueles homens, trouxe para a vida deles uma crise, desesperança, turbulência. E aí, nesse momento, onde o que parece é que a esperança daqueles homens iria embora, em um momento onde seria mais provável eles voltarem para suas casas vazios de qualquer esperança provinda do Evangelho, provinda de Cristo, em um momento onde a crise aparece também Jesus no meio deles, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, Jesus se fez presente na vida deles no momento de crise. Jesus manifestou a sua presença na vida deles em um momento de turbulência. Jesus manifestou a sua presença no meio dos discípulos em um momento em que o coração deles estavam em turbulência. A verdadeira esperança, portanto, é fundamentada na presença de Cristo. Cristo se fez presente. A presença de Cristo está totalmente ligada à sua própria palavra, porque Ele está presente, mas Ele não está mudo. Ele fala com o seu povo. Ele diz para os seus discípulos: fiquem calmos, não se turbe o vosso coração. Diante da dificuldade, Ele diz para mim e para você:
fique calmo, não se turbe o vosso coração, eu estou aqui, eu estou presente. O próprio Senhor Jesus disse isso para os seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você esteja inquieto por algum problema. Eu digo para você, Cristo está presente. Talvez você esteja preocupado com o dia de amanhã. Eu digo para você, Cristo já está lá. Talvez você esteja preocupado com as decisões que você tem que tomar, decisões difíceis, decisões que vão mudar o rumo da sua vida, da sua história, da sua família. Eu digo para você, Cristo já está presente. Ele já está lá. Ele está presente na nossa vida. E a sua presença está associada à sua palavra. Ele nos orienta, Ele nos conduz, Ele nos consola, Ele nos conforta. Ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Da mesma forma, Ele diz para cada um de nós, a despeito de todas as nossas necessidades, Ele sabe daquilo que nós precisamos. É por essa razão que Ele vem até nós e diz aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas Ele diz aquilo que nós precisamos ouvir. E muitas vezes nós precisamos ouvir uma exortação da parte de Deus, dizendo: é necessário que eu vá e seja crucificado, como Ele disse para o apóstolo Pedro. Em outros momentos é necessário Ele falar aquilo que de fato nós precisamos ouvir, como uma palavra de conforto, nesse momento dizendo: não fique inquieto, não fique perturbado, eu estou com vocês, eu estou presente na vida de vocês, eu não deixarei vocês. Muitas vezes nós precisamos ouvir uma orientação da parte de Deus, orientação esta que é justamente aquela que nós necessitamos ouvir. Você lembra de Tomé? Tomé não estava crendo no Senhor. Tomé faltou o primeiro culto após a ressurreição de Cristo. No segundo culto ele estava presente, só que antes ele estava dizendo para os discípulos: eu não creio que Jesus Cristo está vivo, a não ser que eu toque na ferida dele, que eu ponha a mão do lado dele. E na reunião que ele estava com os discípulos, do culto público ao Senhor, Tomé estava lá e Jesus então apareceu, foi até Tomé e falou com Tomé e disse para Tomé: Tomé, toca aqui nas minhas chagas, põe a mão aqui ao meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas seja crente. Não sejas incrédulo, Tomé, mas sejas crente. Imediatamente Tomé confiou no Senhor e disse: meu Senhor, meu Salvador. Ao ouvir a palavra, ele não tocou em Jesus para crer, ele ouviu a palavra. O que nós necessitamos, irmãos, não é de provas visíveis, de evidências, tocar, ver. O que mais nós precisamos é de ouvir a palavra de Deus. Ele se faz presente aqui neste lugar. O que mais necessitamos é de ouvir a palavra do Senhor. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, o próprio Cristo está presente neste lugar. Foi exatamente isso que aconteceu com esses discípulos. Eles ouviram a palavra de Jesus: credes em Deus, crede também em mim. Eles ouviram a palavra e eles creram na palavra, eles confiaram na palavra. Porque quando Cristo se faz presente, quando Deus se faz presente, a palavra de Deus também se faz presente. Não podemos desassociar a palavra do Senhor do próprio Senhor. O fundamento, portanto, da nossa esperança está na presença de Cristo. A nossa esperança não está em nosso coração. A nossa esperança de dias melhores não está no nosso potencial. A esperança de um tempo melhor não está na nossa alma, na nossa capacidade, nos nossos esforços. E se tivesse em nosso coração, o que seríamos de nós? Estaríamos perdidos.
Se a esperança desses homens estivesse no coração deles, eles estavam perdidos. O coração deles estava em turbulência. Jesus diz: não se turbe o vosso coração em turbulência, inquieto. Você já pegou uma turbulência em algum voo, em alguma viagem aérea? Quantos aqui já pegaram? Levante a mão. Alguns. Quantos aqui pegaram e ficaram com medo? Levante a mão, seja sincero agora. Alguns outros. Irmãos, quando o avião entra mesmo numa turbulência, que ele sobe de repente, desce de repente, sobe. Eu não sei você, mas o meu coração fica inquieto. Tem hora que até mesmo quando o avião está para decolar, viu, presbítero Silvio? Está para subir, e ele sobe. A sensação às vezes que eu tenho é que naquela subida, ele desce um pouco. Eu não sei se você já teve essa mesma sensação, parece que ele sobe e desce um pouco e sobe de novo. Eu não sei se é a minha inquietação, não é? Mas eu tenho essa impressão. Se eu estiver errado, os estudiosos do assunto depois me corrijam. E se eu estiver errado, isso é mesmo a inquietação do coração. E de fato a inquietação do coração pode fazer com que você tenha percepções equivocadas da realidade. Os psicólogos podem dizer sobre isso. Quando o coração está inquieto, por mais que tudo esteja calmo, parece que o furacão se estabeleceu, uma tempestade chegou, as coisas não estão normais do ponto de vista daquele que está inquieto. Os discípulos estavam assim, inquietos, turbulentos. Talvez você esteja assim. Talvez você chegou aqui desta forma, com este sentimento, neste estado, inquieto, sem paz, angustiado. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: Deus está com você, Deus está conosco, Ele está bem presente na nossa vida. Lembre, por exemplo, do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está presente na nossa vida, meu querido irmão. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, diz a palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A nossa esperança está fundamentada na presença de Cristo. Segunda verdade, a nossa esperança está fundamentada nas promessas de Cristo.
Veja o que diz o texto, versículo 2. Vamos ler juntos em uma só voz. Vamos lá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus agora apresenta para os discípulos as suas promessas. Promessas estas, que são promessas futuras. Veja, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está partindo. Ele tinha acabado de dizer para os seus discípulos que ele iria partir, iria embora. No entanto, ele conforta e traz alimento para a esperança daqueles homens, dizendo, eu vou, mas na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, veja, onde eu estou, estejais vós também. Ele está falando aqui das promessas celestiais, de uma promessa de uma morada eterna para o seu povo, uma casa para o seu povo, uma morada para o seu povo. Eu estou indo para a casa de meu pai, mas lá também há muitas moradas, e eu tenho preparado um lugar para vocês, e eu vou preparar lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa de uma morada celestial é apresentada aqui no texto como alimento para a esperança daqueles homens, de que um dia eles estariam também nessa morada celestial. Essa morada, portanto, é esperançosa, não por causa da morada em si, não por causa da estrutura, não por causa de um lugar diferente, sobretudo por causa da presença de Jesus. Eles estavam com medo e temendo a partida de Cristo. Cristo ia embora, mas Cristo estava agora dizendo, eu vou, mas para onde eu vou, um dia vocês vão estar também. Ele está apresentando essa promessa, essa segurança futura da salvação plena daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Essa promessa, ela se dá para os discípulos e para todos aqueles que creem, que seguem o Senhor Jesus. Um ponto muito importante, meus irmãos, é que essa promessa, ela é boa, esperançosa, por causa da presença de Cristo. O próprio Jesus falou isso para o ladrão que se converteu na cruz, dizendo para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é paraíso por causa de Cristo. A morada, ela é uma morada celestial por causa da presença de Cristo. O céu é céu por causa da presença de Cristo. E um dia, meus irmãos, nós também estaremos na presença de Cristo. Um dia estaremos nessa morada celestial. Uma exclamação para a nossa vida: a nossa morada não é aqui. A nossa estadia aqui é passageira. O nosso tempo aqui neste mundo não é eterno, é um tempo passageiro. Nós precisamos entender que nós não somos cidadãos daqui, deste mundo. Pelo contrário, um dia, querido, o céu vai raiar e essa promessa vai se cumprir. E um dia nós estaremos no mundo novo, em um novo céu, em uma nova terra, na morada celestial que Cristo tem preparado para nós. Um dia estaremos lá, desfrutando das benesses eternas do Senhor, porque nós não somos daqui, somos de lá. Somos peregrinos aqui neste mundo.
Não adianta, portanto, você conquistar o mundo inteiro, você ganhar o mundo inteiro, você ter posses, dinheiro, ter coisas desse mundo e perder a sua alma, e perder a sua eternidade, e perder a sua esperança. Não adianta viver assim. Não adianta você depositar a sua esperança nos seus títulos, não adianta você depositar a sua esperança no seu dinheiro, não adianta você depositar a sua esperança no seu trabalho, não adianta você depositar a sua esperança na moradia aqui terrena desse mundo, não adianta, porque tudo isso vai acabar. Um dia Jesus voltará e um dia estaremos na morada celestial, na morada eterna, nessa morada que é a promessa de Deus para nós e para todo aquele que crê em Cristo Jesus. É a promessa de Deus para a nossa vida. Ele diz: pois eu vou preparar-vos lugar. Geralmente, quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa assim: Cristo está indo embora para o céu e Ele vai construir lá uma casa para mim. Geralmente a gente pensa nesse texto dessa forma: Ele vai construir uma boa morada para mim. Ele vai ser o grande engenheiro, arquiteto. E lá, quem sabe, Ele me coloque em uma morada boa, talvez em um condomínio, talvez em um lugar, em um bairro diferente lá em Jerusalém. E por incrível que pareça, tem muita gente que pensa assim, que Ele está lá construindo uma casa para você. Meu querido, quando Ele diz: eu vou preparar-vos lugar, Ele não está pensando em construir uma casa de pedras, de tijolos, na eternidade para você morar. Vai além disso, é muito mais que isso. Não fique limitado a isso. Mas quando Ele diz: eu vou preparar-vos lugar, Ele está dizendo: eu vou abrir o caminho para você chegar lá. E logo em seguida, no final do Evangelho, Cristo abre o caminho aonde? Como é que Cristo prepara esse lugar? Como é que Cristo prepara essa oportunidade para estarmos lá? Ele prepara na cruz do Calvário. Ele prepara quando Ele se entrega pelos nossos pecados no madeiro maldito. Ele prepara quando Ele derrama o seu sangue por cada um de nós em sua cruz. Ele diz: pois eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele já preparou esse lugar na cruz. Ele foi crucificado, Ele foi sepultado, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai, e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, e nesse dia estaremos na morada eterna de Deus. Não porque fui eu que preparei o lugar, não porque fui eu que comprei o lugar, não porque fui eu que paguei o lugar para morar, mas foi porque Cristo pagou o lugar, foi porque Cristo deu o lugar, foi porque Cristo se entregou e por um alto preço Ele pagou. E por causa desse caminho aberto, por causa desse caminho preparado, nós temos a rica esperança de que um dia estaremos nessa morada preparada por Ele, na cruz do Calvário. Veja, a nossa esperança está fundamentada na presença de Cristo,
Segundo, a nossa esperança está fundamentada nas promessas de Cristo. E em terceiro, a nossa esperança está fundamentada no caminho de Cristo. Veja o que diz o versículo 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a nossa esperança está nesse caminho apresentado. A nossa esperança está, portanto, no caminho apresentado, que é o próprio Senhor Jesus. Veja, a nossa esperança está fundamentada em sua presença, a nossa esperança está fundamentada em suas promessas, e a nossa esperança está fundamentada nesse caminho. Tomé pergunta: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Para onde você vai? A gente não sabe o caminho. E aí ele responde dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que está na primeira pessoa: ninguém vem, Ele e o Pai são um. Daqui, irmãos, a doutrina da Trindade. Ele, o Pai e o Espírito Santo são um só. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus, portanto, está apresentando é que o caminho para desfrutarmos das benesses eternas, o caminho para desfrutarmos da sua presença é Ele mesmo, é o próprio Senhor Jesus. Não existe outra alternativa para nós. Não existe outra alternativa para nós. A nossa alternativa é Cristo e nada mais. A nossa alternativa é Jesus Cristo e nada além dele. A nossa esperança está em Cristo e somente nele. Tomé perguntou: quem é o caminho? Aonde é o caminho? Para onde nós vamos? Ele se apresenta dizendo: eu sou o caminho, basta você crer em mim. O caminho, portanto, é apresentado aqui na pessoa de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o caminho porque só Ele nos guia ao Pai. Ele é a verdade porque Ele é a perfeição, nele não há mentira. Ele é a vida porque é Ele quem concede vida a todos os mortos. Ele tem o dom da vida, Ele é a própria vida. Nós não somos o caminho, nós não podemos salvar a si mesmo, nós não podemos abrir caminho, nós somos imperfeitos, não temos a verdade, pelo contrário, somos mentirosos, desobedientes, ficamos aquém da verdade de Deus, e nós não temos vida, pelo contrário, antes de crer em Cristo, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sem vida espiritual. Mas a nossa esperança, ela é alimentada porque Cristo é o caminho e Cristo está em nós. Porque Cristo é a verdade e essa verdade está em nós. Porque Cristo é a vida e essa vida está em nós. Não somente em nós, mas em todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Uma aplicação para você que ainda não creu, que ainda não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu digo para você, só há uma alternativa para a sua vida, é de confiar de todo o seu coração em Cristo Jesus. Não existe outro, não existe outra filosofia, outra religião, outro modelo, outra ideologia, a não ser Cristo. Só Ele pode te dar salvação, só Ele pode te dar paz transcendente, só Ele pode salvar a sua alma, só Ele pode dar vida a você que ainda está morto, só Ele pode trazer esperança para você que está sem esperança, só Ele pode trazer razão para a sua vida, você que vive sem razão, sem caminho, sem propósito de vida. Creia, portanto, em Cristo Jesus de todo o seu coração e você será salvo. Você que já é crente em Cristo Jesus, uma aplicação para você, você que já creu no Senhor Jesus, continue crendo nele, sabendo que Ele é suficiente para a nossa vida cristã.
Não existe outro caminho após a sua conversão. O caminho continua sendo Cristo. O caminho continua sendo Ele. A esperança continua sendo Cristo. A nossa esperança continua sendo Ele. A nossa verdade, a nossa vida, o nosso caminho vem dEle, não de nós. Nós não podemos fabricar, nós não podemos procurar atrativos e amuletos para depositar fé e esperança em nós, porque isso não vai acontecer. Nós precisamos continuar crendo que Cristo é suficiente para a nossa vida. Ele é suficiente para manter a sua vida cristã. Cristo é suficiente para você permanecer nele dia após dia, até a sua volta. Cristo é suficiente para você permanecer no caminho dele. Cristo é suficiente para você estar aqui na igreja. Cristo é suficiente para você permanecer firme e fiel no caminho do Senhor. Cristo é suficiente para a sua vida. Nós não precisamos de nada mais do que Cristo. Ele é suficiente para nós. Nós não precisamos de outros atrativos, amuletos, atrações da fé. Pelo contrário, meus irmãos, Cristo é suficiente. Amém? Ele é suficiente, de tal modo que nós somos atraídos para estar aqui cultuando ao Deus Pai por causa de Cristo. Nós nos reunimos no nome de Cristo. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Cristo. Nós vamos sair daqui nessa noite convictos e motivados pela presença de Cristo, porque é Cristo do começo ao fim na nossa vida cristã e nada mais que Ele. A nossa esperança, portanto, ela está fundamentada nesse caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não foi o pastor que morreu por você, não foi o padre que morreu por você, não foi uma ideologia que deu a sua vida para te salvar. Quem fez isso foi Jesus. E Ele está aqui anunciando isso para você. E é por isso que você deve se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus de todo o coração. É por isso que você deve sempre voltar para esse caminho, entendendo que Ele é a videira verdadeira que vai nutrir a sua vida espiritual. Porque a nossa esperança, ela está fundamentada nesse caminho verdadeiro que é o Senhor Jesus. Na presença, nas promessas e no caminho que é Cristo. Eu termino essa mensagem perguntando para você, mais uma vez. Realmente reflita sobre isso. Aonde é que está a sua esperança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Nas coisas deste mundo? No seu dinheiro? No seu trabalho? Nos atrativos da religião? Ou em Cristo? Fiquemos de pé e vamos orar.